Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Quarta-feira é dia de buscar a presença de Deus, quarta-feira é dia de buscar pela sua família. Meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no estado do Ceará, e fui enviado pelo missionário R.R. Soares. Isso mesmo, eu trabalho ao lado do missionário R.R. Soares, aqui em Fortaleza, e é um prazer estar com vocês em nome de Jesus Cristo. A nossa sede fica na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Você e toda a sua família é o nosso convidado. Vem participar conosco. Hoje é dia de buscar pela sua família. A Bíblia fala lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5. Coloca, por favor. Gênesis 6, 5. A Bíblia fala assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, olha o que o nosso Deus viu naquele tempo do Noé. Ele viu que a maldade se multiplicava e era má continuamente, não parava, não cessava. O mal só crescia. Os pensamentos das pessoas era maldade continuamente. E por que eu estou falando sobre esse versículo? Porque não está tão diferente dos tempos de Moisés. E o que eu e você precisamos fazer? Precisamos colocar nossa família na arca da salvação. Nós precisamos colocar nossa família no centro da vontade de Deus. Aí é o propósito que nós estamos fazendo em todas as quartas-feiras aqui na nossa igreja, tá? Orando, clamando em prol da família, em nome de Jesus Cristo. Você é o meu convidado em nome de Jesus. Antes de falar mais sobre esse propósito, eu quero orar contigo. Pai, poder de Deus, esse dia, o resto dessa semana, vai ser maravilhoso, vai ser poderoso. Em parte falo, em parte profetizo, declarando na vida dessas pessoas as bênçãos do Senhor. Livra-os de todo mal, de todo peso, de toda praga, de tudo que não presta. Eu declaro libertação na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Recebe isso, recebe em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, nós vamos tomar hoje água, essa semana toda é água. Essa semana é água, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos nos preparando, consagrando. Para quê, pastor? Para essa sexta-feira, daqui a pouco eu falo mais de sexta-feira. Eu estou aqui com a presença do pastor Carlos também. Pastor Carlos, bom dia. Bom dia, pastor Isaías. É um prazer estar aqui nessa manhã, poder falar com essa pessoa que está nos assistindo em casa. Em nome de Jesus Cristo. E olha, pessoal, hoje é dia de buscar a Deus. Hoje é dia de glorificar e exaltar o Senhor. Vamos tomar um cafezinho, né? Hoje é água, né? Hoje é água. Hoje é água, não é café hoje é água. Pastor, você não vai tomar um café hoje? Outro dia. Hoje é só água em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Glória a Deus, amém. E eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana de bênção. Eu quero que você se prepare para esse propósito de hoje ainda. Daqui a pouco, às 7 horas da manhã, vai começar o primeiro culto, a primeira reunião em prol da sua casa, da sua família. Preste atenção na chamada, daqui a pouco eu volto, em nome de Jesus. A Bíblia nos mostra que houve um tempo em que a maldade se multiplicou sobre a terra. Em Gênesis capítulo 6 está escrito que Deus viu que a violência e a corrupção haviam tomado conta da humanidade. Mas em meio a uma geração distante de Deus, havia um homem que decidiu permanecer fiel. Seu nome era Noé. Enquanto muitos ignoravam a voz de Deus, Noé fez uma escolha: obedecer à voz de Deus. Ele começou a construir uma arca. Talvez muitos não tenham entendido e zombaram, mas Noé sabia que aquela arca não era apenas uma construção. Era o instrumento que Deus usaria para preservar a sua família. Hoje, vivemos dias em que muitos lares também enfrentam tempestades. São ataques contra os casamentos, contra os filhos, contra a união da família. E é justamente por isso que iniciaremos o propósito. 7 quartas-feiras, Minha Família na Arca da Salvação.
Na primeira semana, cada pessoa receberá uma arca em papel. Ao longo de 7 quartas-feiras, ela será montada passo a passo, representando a decisão de colocar a família sob os cuidados de Deus. Na primeira semana, você irá recortar a arca. Na segunda, abrirá a porta. Na terceira, colocará o casco. Na quarta, a lateral direita. Na quinta, a lateral esquerda. Na sexta, o teto. E na 7ª semana, escreverá o nome da sua família, concluindo esse propósito de fé. Durante todas as reuniões, o pastor Isaías estará orando pelas famílias, apresentando cada lar diante de Deus e clamando por proteção, restauração, paz, unidade e salvação. Assim como Noé decidiu obedecer à voz de Deus para preservar a sua casa, faça também a escolha de buscar ao Senhor pela sua família. Quarta-feira da Sagrada Família. Reuniões às 7, 9, 12, 15 e 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Ouça a voz de Deus e faça como Noé. Porque quando uma família decide caminhar com Deus, ela encontra abrigo, esperança e direção. Minha família na Arca da Salvação. Amém. Conta a bênção aí. Pastor, eu fiquei um pouco mais de 2 meses em São Paulo fazendo um tratamento. Eu falei do senhor, né, que eu estava com um processo inflamatório na perna esquerda. Foi. A perna do meu rim transplantado. Eu sou transplantado há 19 anos e, infelizmente, eu tive que sair daqui, deixar minha família para fazer o tratamento lá. E esse processo infeccioso, no dia 21 de março, evoluiu para uma infecção generalizada. E eu tive que descer correndo do quarto para a UTI. E naquele dia eu avisei a minha esposa, a minha filha, e só me apeguei naquela palavra de Esdras, pedindo jornada feliz. Que Deus me desse jornada feliz e que eu estava confiando nele que tudo dava certo. Eu desci, eu não me lembro, eu só lembro da médica me falando que eu ia descer para a UTI, que tinha evoluído por uma infecção generalizada. No outro dia, eu já estava acordado com a minha mãe do meu lado, já falando com a minha esposa, e a infecção foi controlada de uma forma assim super rápida, e eu tenho certeza que o nosso sobrenatural. Eu tenho certeza que o nosso Deus me livrou, e como eu falei com o senhor, eu conversei com o senhor depois, e deu para a gente jornada feliz. E eu queria aqui também, perante a igreja, agradecer todas as orações, eu sei que estavam todos orando, e a minha esposa também, que esteve do meu lado o tempo todo na oração. É uma mulher muito forte, muito guerreira e abençoada por Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. O que Deus fez aí? Está emocionada? Eu vinha conversando com meus irmãos dentro do carro, que eu estava sentindo umas dores muito fortes no meu corpo, do pescoço para baixo. Sim. Agora, na oração, com este louvor, eu senti um fogo, assim, como se fosse uma mão, assim. Aleluia. Eu sou contigo. Aleluia, glória a Deus. É uma grande bênção. É uma grande bênção. Eu vinha sentindo essas dores. Quanto tempo? Há mais de 2 meses que eu vinha sentindo aqui. Isso aqui era duro. Gente, não é brincadeira isso, não. 2 meses. Que foi forte. Era contínua essa dor no Pará? Era contínua. Eu vinha tomando vários remédios para mim dormir, para mim passar as dores. Está aí, ó. Aleluia! Vamos aplaudir Jesus! Bom dia. Quando eu saí de casa, eu saí sem rumo, sem saber para onde ir. Lembra da oração? Quem lembra? Eu também citei na oração. Eu estava perdida, eu disse, meu Deus, para onde é que eu vou? Aí eu disse, não, eu vou para a casa do Senhor. Aleluia! Aí eu entrei aqui na igreja e eu cheguei aqui. Oh, meu Pai! E eu cheguei aqui toda doída. Não está. Doída o corpo? O corpo todo, estou sentindo dor na garganta, dor. Aí eu estou sentindo nada, estou leve.
Aleluia! Aplaudir Jesus. Tudo bem. Glória a Deus! Foi agora na oração. Fazia um Na hora da oração? Isso. Fazia um ano que eu tinha um caroço aqui na cabeça. Olha! E foi somatização de uma raiva que eu tive ano passado. Chegou a cair o cabelo, fez um buraco grande na cabeça. A esposa viu isso aí? Viu? Passa a mão aí, esposa. Vamos lá, vai lá, passa a mão aí. Aqui em cima. Vai lá, olha a esposa do lado aí. Foi essa semana, eu passei pelo mesmo estresse e estava nascendo outro e o que já tinha estava ficando maior. Olha aí, pessoal. Aí eu disse até a ela, quando eu cheguei de viagem essa semana, eu disse a ela, aquele negócio está voltando de novo e está doendo já. Está esquentando. Até mostrei, ela tocou também, viu que estava ficando grande. E quando foi agora, o que estava nascendo ficou bem pequenininho, caiu uma casquinha. Agora na hora da oração. Aleluia. E o outro que já era antigo sumiu. Aleluia! Vamos aplaudir Jesus, que coisa linda! Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus, olha o que a palavra de Deus diz, preste bastante atenção. Isaías 41, versículo 10. Esse versículo já ajudou muita gente, talvez deve ter ajudado você muitas vezes. Mas eu vou ler o 10 e o 11. Olha o que a Bíblia fala. Não temas. Primeira coisa, tira o medo do teu coração. Porque eu sou contigo. É o próprio Deus falando com você, meu amigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Então Deus está falando que é contigo. E se ele está falando isso aqui, é porque é um momento complicado, difícil. Não é um momento fraco, não é um momento favorável. Porque Deus, pastor Carlos, ele não vai falar o que ele está dizendo agora. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou seu Deus. E um momento que está tudo tranquilo. É um momento difícil, não é isso? Com certeza é um cenário devastador, né? Um cenário de muita destruição. E talvez agora, essa pessoa que está nos assistindo em casa, ela está com medo de perder o casamento, com medo de perder a família devido a uma doença grave ou algum problema que se instalou na vida dela. Então a Bíblia está dizendo agora para não ter medo, para não se assombrar. Aí diz mais, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Olha que coisa forte, olha que declaração maravilhosa para você, meu irmão. Você está assistindo agora essa programação, olha o que o nosso Deus está dizendo para você agora, então presta atenção. Agora eu vou para o 11, melhor dizendo. E o 11, nós estamos falando esses dias a respeito de autocontrole, domínio. E o 11 vai falar assim, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. E aí não falta gente para se irritar conosco, não é verdade? Não falta pessoas para se irritar com você. Sabe o que não pode acontecer aqui? É você se irritar. E irritação vem de ira, vem de revolta,
vem desequilíbrio emocional. A irritação, a perseguição de outras pessoas não pode te afetar. Porque até mesmo quando você tiver razão com algo, você pode perder a razão no momento de desequilíbrio emocional. Eu estou falando isso há alguns dias aqui. Pastor Carlos, eu quero falar algo aqui, até perguntar para o senhor. O senhor já ficou desequilibrado já em algum momento da sua vida? Com certeza. Já, pode ter certeza que quando o senhor ficou desequilibrado, eu também já fiquei, nós perdemos grandes oportunidades. Até com razão. Mas se essa pessoa, pastor, eu estou falando sobre isso desde ontem, se essa pessoa for desequilibrada, ela perde muitas coisas diante de Deus, não é isso? Com certeza. Você tem que ver primeiro o que tem levado as pessoas a tentar te irritar. Às vezes é alguém que tem inveja de você, ciúme de você, se alia ao mal e tenta destruir a sua vida, te perseguindo, ou até mesmo tentando destruir o que Deus colocou sobre a sua vida, que é o casamento. A Bíblia fala mais, ó. Ela diz assim, eis que envergonhados e confundidos. Meu irmão, você não pode ficar desequilibrado, porque a pessoa que se levantou, pastor, eu sou uma pessoa certa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa correta, eu ando na presença de Deus, mas você tem que ser tudo isso, mas equilibrado também. Porque olha o que acontece, a Bíblia fala, eu preguei isso aqui na segunda-feira, a Bíblia fala que o Moisés era o homem mais manso que tinha. O homem mais manso que tinha perdeu a oportunidade de ir para a terra de Canaã, a terra prometida, por causa de um deslize, por causa de um desequilíbrio, por causa das emoções que estavam à flor da pele. E às vezes você, meu amigo, perde oportunidades que nunca mais voltam, porque tem oportunidade que não vem mais. Com certeza. Tem oportunidade que depois que passa, já é. Já pode vir outras. Mas tem oportunidade que você perde e você, meu amigo, precisa abrir os teus olhos para isso. Aí a Bíblia fala assim, mas assim, ó, tornar-se-ão nada. E não tem que ser nada. Olha, eu só vou marcar aqui, ó, pessoal. Eu vou marcar aqui que não está marcado na minha Bíblia, ó. Mas vou marcar aqui, ó. Tornar-se-ão nada. Toda e qualquer perseguição, todo e qualquer comentário negativo ao seu respeito, não tem que ter, meu irmão, relevância. Porque quem é que faz justiça para aquele que é servo do Senhor? Deus. Irmão, quem faz justiça é Deus. Quem opera por você é Deus. O que adianta ter um Deus tão grande, você se ofender tanto com a opinião alheia? A Bíblia diz mais assim, ó, e os que contenderem contigo perecerão. Meu amigo, sabe por quê? Sabe por que vai perecer? Porque quem está contigo é o Deus Todo-Poderoso. Quem faz justiça por você, você que está me assistindo agora, é o Deus Todo-Poderoso. Mas sabe o que está acontecendo? Eu vou abrir agora Tiago capítulo 1, versículo 19. Vamos lá. Tiago 1, 19. Guarda essa mensagem aí, guarda esse versículo. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Você se ira muito. Você fala muito e você se ira facilmente. Você é um revoltado, uma revoltada. Pastor, o senhor já conheceu um revoltado na vida? Muitos, né? A gente sempre lida com algum aqui e acolá. E agora, essa pessoa, ela teve êxito na vida? Com certeza não. Não tem. Pastor, tô todo revoltado. Tem uns aí que falam assim, ó, você tem que se revoltar. Eu tô revoltado. Um dia eu fui dar a paz do Senhor para um cidadão e falou assim, eu não tô na paz, não. Eu tô revoltado, eu tô na guerra. Vai pra tua guerra pra lá, Deus me livre. Sai pra tua guerra pra lá. Com a sua falta de equilíbrio. Quando você vê pessoas assim, não tem profundidade com a palavra. Aí você acha que isso é bonito. Você acha que desequilíbrio é bonito. E não é bonito, é feio. Ninguém confia, ninguém coloca um gerente desequilibrado na sua empresa. Ninguém confia o bem maior que você tem na mão de alguém desequilibrado. Ninguém confia. E você acha que Deus vai confiar? Não, amigo, você precisa confiar em Deus. Você precisa acreditar que Deus está no controle de tudo. A Bíblia fala mais. Agora o versículo 20, ó o versículo 20. Versículo 20.
Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O que a Bíblia está falando aí, pastor? Com certeza o que a Bíblia está mostrando é que a pessoa muitas das vezes tenta colocar em pauta a própria justiça dela, achando que por estar na razão ela pode agir com desequilíbrio. E você pode ter toda a razão, irou, perdeu. Você pode ter toda a razão. Ó, a Bíblia não fala que a ira é pecado. Pastor, mas a ira é pecado? Não. Irar é pecado? Não, não é pecado. A ira não é pecado, se você ficar irado. Mas quando você detecta a ira dentro de você, você tem que fazer algo o mais rápido possível para tirar dentro do teu coração. Pastor, por quê? Coloca aí Efésios 4, 26. Coloca aqui para mim. Efésios 4, 26. Aí a Bíblia fala assim, ó. Irai-vos e não pequeis. Então, que é o que eu estou falando. A ira é pecado? Não. Mas você tem que tomar cuidado para não virar pecado. Aí ele fala assim, ó. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, o que Deus está falando aqui agora? Que, né, pastor, eu tenho até às 18 horas para limpar o meu coração. Não, não é isso, não tem nada a ver. A Bíblia está dizendo assim, quando você detectar que você está irado, você tem que resolver e tirar essa ira do teu coração o mais rápido possível, porque ela vai afetar suas decisões. Exatamente isso. Deus está falando, tira a ira, porque ela vai direto nas suas decisões e vai fazer você se precipitar e vai fazer você falar coisas que a tua esposa não é para ouvir, que o teu filho não é para ouvir, que o teu marido não é para ouvir, meu irmão, a igreja não tem que ouvir, o teu pastor não tem que ouvir, as pessoas do lado que trabalham contigo, o teu patrão não tem que ouvir. Estou dando exemplos. E aí você vê aqui, ó, irai-vos e não pequeis. Ó, presta atenção nisso aqui. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Agora o versículo 27 diz assim, coloca o 27. Não deis lugar ao diabo. Agora eu entendi. Como é que é, pastor? Exatamente. A ira, quanto mais ela vai perdurando, ela vai permanecendo no teu coração, você vai abrir uma porta escancarada para o diabo. E aí tem pessoas que estão sofrendo porque não entenderam que Deus é com ela. Como diz Isaías, não temas. Não temas. Aí fala assim, não te assombres, não se assusta. O Davi fala em Salmo capítulo 3, Salmo 3, né? Versículo 1. Salmo 3, versículo 1, por favor. Coloca aí, por favor, amigo. Eles vão colocar aqui para você ver comigo, ó. Salmos 3, versículo 1. Vai lá. A Bíblia fala assim, ó. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Aí ele está sendo perseguido. Tem muito adversário. Mas ele faz o quê? Ele apresenta diante de Deus. E é isso que você tem que fazer. Pastor Carlos, quando a pessoa se sente cercada por muitos adversários, sendo perseguida, injustiçada, ela tem que controlar as emoções. Nós costumamos dizer que a pessoa dá o que ela tem, né? E nós estamos falando de uma situação em que a própria Bíblia alerta para ela ter cuidado para esse sentimento não dominar ela. Porque às vezes, pastor, a gente é dominado pelo sentimento sem até perceber. Às vezes a pessoa diz assim, mas você está chateada? E ela diz, não. Mas a forma como ela fala, como ela age, demonstra que ela está aborrecida. Sempre tem frutos, né? Exatamente. E nós estamos falando de uma questão que a Bíblia fala logo. Se você percebeu, trata logo isso. E nós estamos falando para a gente que está nos assistindo, que talvez está guardando uma coisa há 10 anos, há 20 anos, e ela nem percebe que aquela barreira que se criou entre ela e aquela outra pessoa é devido a uma raiva que ficou ali durante tanto tempo que ela hoje não consegue mais tratar. Exatamente. A pessoa procura, por que eu estou sentindo isso? Por que eu tenho isso? A pessoa não consegue abrir o coração, tem que abrir o coração. Tem que tirar. Por isso, se você deixar ira, raiva de alguém, passar de um dia para o outro... E parece até uma coisa inofensiva, né? Eu não vou com a cara dele. Exatamente. Passou de um dia para o outro, virou um lugar para o diabo agir. E aí o pecado entra. Guarda essa palavra no teu coração, em nome de Jesus, e vamos aí, como é fácil chegar na nossa igreja. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina.
A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Não era pra gente nem estar aqui hoje, porque ele teve uma queda de glicose que deu 29. Eu estava com ele começou a tremer, aí quis dar a convulsão. E ele gritou. Quando ele gritou, que eu olhei, eu percebi que ele não estava me enxergando. Aí eu repreendi, comecei a orar nele, orando, e comecei a repreender em nome de Jesus. E aí, na mesma hora, a ação que estava nele passou para mim. Deu aquela dor no peito, a dor, aí eu apertei ele, comecei a orar e repreendi em nome de Jesus. Quando eu repreendi, aí eu me lembrei, eu vou olhar a glicemia dele, ele estava em 29. Aí eu dei uma garapa de açúcar bem forte a ele, porque o mel estava ofendendo ele. Aí ele voltou ao normal, não era nem pra gente estar aqui. E glória a Deus, tá bem? Ele tá bem. Olha o Noah, olha o Noah na TV aí, Noah. Aí, eita, mas tá bonito, tá forte. Glória a Deus, vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Aleluia. Conta a benção. Então, eu fiz um exame no meu joelho e eu estava com inflamação no meu joelho, que eu estava com problema de locomover, né, no meu joelho. Sim. Aí eu tinha problema para levantar, para sentar, e estava doendo muito. E quando o Senhor fez a oração, ainda agora, eu comecei a movimentar ele e eu fui curada para a honra e a glória do Senhor. Aleluia. No passado você fez uma oração, né, depois da palavra, e aí você falou sobre cura e disse que a gente tomasse posse. E eu fiz isso, tomei posse, meu filho estava doente, né, passou a semana toda doente, o meu mais novo, de 1 ano. Sim. E deu que ele fez um raio-x e deu que ele estava com começo de pneumonia. Começo de pneumonia, coisa séria. E aí ele começou a criar umas bolhas aqui ao redor da boca e não dormia. Tipo, toda a semana inteira a gente passou acordando a madrugada inteira, ele não conseguia dormir, ele gemia de dor e a gente sem saber o que era, se era dor de cabeça, se era dor no corpo. E nesse dia, no domingo, eu disse assim, hoje meu filho vai dormir e essas bolhas, tudo que está nele vai sumir, em nome de Jesus. E para a glória, e você pediu o testemunho no final, eu ia dar o meu testemunho. Eu disse assim, meu filho não está curado ainda, porque eu saí, ele estava com essas coisas. Mas no próximo domingo eu vou dar meu testemunho, eu vou voltar aqui, as bolhas vai ter sumido e ele vai ficar bem, em nome de Jesus. E menos de um dia, no dia seguinte, as bolhas começaram a sumir, ele teve uma noite de sono perfeita, todo mundo conseguiu dormir. E é isso, meu filho está curado para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos mostra que houve um tempo em que a maldade se multiplicou sobre a terra. Em Gênesis capítulo 6 está escrito que Deus viu que a violência e a corrupção haviam tomado conta da humanidade. Mas em meio a uma geração distante de Deus, havia um homem que decidiu permanecer fiel. Seu nome era Noé. Enquanto muitos ignoravam a voz de Deus, Noé fez uma escolha.
obedecer à voz de Deus. Ele começou a construir uma arca. Talvez muitos não tenham entendido e zombaram, mas Noé sabia que aquela arca não era apenas uma construção. Era o instrumento que Deus usaria para preservar a sua família. Hoje, vivemos dias em que muitos lares também enfrentam tempestades. São ataques contra os casamentos, contra os filhos, contra a união da família. E é justamente por isso que iniciaremos o propósito. 7 quartas-feiras, Minha Família na Arca da Salvação. Na primeira semana, cada pessoa receberá uma arca em papel. Ao longo de 7 quartas-feiras, ela será montada passo a passo, representando a decisão de colocar a família sob os cuidados de Deus. Na primeira semana, você irá recortar a arca. Na segunda, abrirá a porta. Na terceira, colocará o casco. Na quarta, a lateral direita. Na quinta, a lateral esquerda. Na sexta, o teto. E na 7ª semana, escreverá o nome da sua família, concluindo esse propósito de fé. Durante todas as reuniões, o pastor Isaías estará orando pelas famílias, apresentando cada lar diante de Deus e clamando por proteção, restauração, paz, unidade e salvação. Assim como Noé decidiu obedecer à voz de Deus para preservar a sua casa, faça também a escolha de buscar ao Senhor pela sua família. Quarta-feira da Sagrada Família. Reuniões às 7, 9, 12, 15 e 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Ouça a voz de Deus e faça como Noé. Porque quando uma família decide caminhar com Deus, ela encontra abrigo, esperança e direção. Minha Família na Arca da Salvação. Glória a Deus, eu quero fazer uma oração para os patrocinadores do Show da Fé. Você é patrocinador do Show da Fé? Tenho certeza que foi o Senhor Jesus que te levantou para essa missão. E através do ministério do missionário R.R. Soares, quantas pessoas são curadas, libertas? Meu irmão, aceitando Jesus, transformando vidas através do ministério do missionário R.R. Soares. Aí você está vendo imagens de todo o país, de todo o mundo também. Deus usa o missionário em todos os lugares. E você, claro, tenho certeza que você foi impactado, tocado pela palavra de Deus, através do Show da Fé, né? De todos os dias está lá o Show da Fé, trazendo a palavra de Deus, trazendo transformação, trazendo vida, né? Na vida daqueles que estão longe do Senhor. Então, está aqui uma oração. Vamos fazer uma oração por você em nome de Jesus. Pai, eu faço essa oração. Eu declaro a bênção de Deus na vida do patrocinador. Declaro portas abertas. Meu Deus, eu declaro em nome de Jesus, meu Pai, o socorro bem presente. Porque essa pessoa foi chamada para a tua obra e não falta nada para aquele que busca, para aquele que ajuda, para aquele que colocou a mão no arado. Deus abençoa abundantemente em nome de Jesus. Pastor, eu quero me tornar um patrocinador do Show da Fé. Você pode se tornar um patrocinador do Show da Fé. Eu vou deixar aqui os telefones para você entrar em contato e também você fazer a sua inscrição em nome de Jesus Cristo. Pastor, e com quanto eu faço o meu patrocínio? Meu irmão, se você foi chamado, realmente, Deus até já falou no teu coração o valor de quanto você vai ofertar, tá bom? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, deixar o endereço não, melhor dizendo, o telefone. Tome nota, o telefone do Rio de Janeiro. 0 operadora 21 2141 3510. Eu vou repetir. 0 operadora 21 2141 3510, em especial este é o WhatsApp. Também tem o número de São Paulo, 0 operadora 11 3181 9022. Pastor, eu quero ser um patrocinador, então entre em contato. Pastor, quero fazer a minha inscrição pessoalmente na nossa igreja, na nossa sede aqui em Fortaleza. Eu consigo? Consegue, claro que consegue. Na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Essa igreja fica na mesma rua do 34º Distrito Policial, a mesma rua. A nossa igreja fica a mais ou menos 300 metros do Mercado São Sebastião, muito conhecido aqui no centro da cidade. É uns 300 metros, você não vai gastar mais do que isso não, é pertinho.
Pastor, eu quero. Aí você vai adentrar a igreja, e a igreja, bem na frente, assim, você entrou na igreja, tem o balcão do patrocinador. Você vai ser atendido, vai estar sempre ali. Tem sempre um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus ali para atender você, em nome de Jesus, para você fazer a sua inscrição. Pastor, eu quero o telefone. Eu vou mandar agora 2 telefones local, tá bom? Que é o WhatsApp, que é o 859-8675-7493. E o telefone fixo, você pode ligar e vai fazer a oração. As pessoas vão orar por você, que é o 3212 1151. 3212 1151. Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Olha, presta bastante atenção nesses testemunhos. Daqui a pouco eu volto. Mandou muito forte no meio das costas, que doía até na hora de respirar. Fui dormir com essa dor e agora de manhã ainda estava. Mas agora sumiu completamente, para a glória de Deus. Vamos aplaudir bem forte. E eu fiquei com uma dor aqui na minha perna esquerda e estava doendo bastante. Até falei no começo do culto para o Alexandre colocar um tape, né, na minha perna. E depois da oração passou. Oh, Jesus, vamos aplaudir o nosso Deus, que Ele é lindo, é Ele que faz. O que Deus fez? Olha, eu cheguei aqui com a cabeça muito pesada, muito angustiada. E essa palavra parece que Deus usou o pastor para falar comigo. Sim. Foi tudo para mim. Eu agora estou me sentindo assim leve, aquele alívio, sabe? Amém, Jesus. Tá ótimo agora. Vamos aplaudir Jesus, que Ele é maravilhoso. Ele cuida. Aí eu cheguei aqui meia deprimida, meia tristezinha com algumas coisinhas que aconteceram, mas a palavra, eu tomei posse da palavra, foi como um bálsamo para mim. Eu estou maravilhosa, eu estou muito bem. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, servo de Deus. Bom dia, pastor. O que Deus fez aí? 2 semanas que eu não podia nem levantar esse braço. Meu braço estava duro. Meu netinho estava pegando só com esse braço estava tão doído que eu já Aí era o máximo que a senhora levantava. até aqui. Agora Deus operou. Vamos lá. E agora o que Deus fez? Olha o que Deus fez. Aí dando glória a Deus, pessoal. Levanta a mão bem alto. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, do quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. O quê? A palavra dele. Ele volta atrás, mas ele deu a palavra dele. Ele falou assim, ó, pro Acabe, pro endemoniado. Para um cara, pessoal, totalmente sensível aos seus sentimentos. Eu sou como tu. O meu povo é o teu povo. É minha, pode ir lá, minha casa é sua. Você pode ir na minha casa, você fica à vontade, tendo ali, estreitando uma aliança que não era para ter. Vocês vão observar, irmão, na vida, durante a vida, e tem muitos aqui que já passaram por muitas situações complicadas e difíceis na vida, que
Tem gente que ele vai se aproximar de você, vai te colocar em uma confusão, em uma situação bem delicada e complicada, e meu irmão, e vai te deixar sozinho nela. E você tem que entender isso. Não, Deus me livre. Eu estou correndo de confusão. Quem é assim também? Hã? Ih, a maioria aqui gosta de uma confusão então, né? Pastor, é o seguinte, quando eu vejo uma confusão, eu já fico assim, meu Deus, tem gente que diz, e eu quero falar alguma coisa. É assim? É assim? Deus me livre. Não entre em confusão de outro, não, meu irmão. Não entre em briga alheia. Ele quer agora comprar uma briga. Não tem gente assim, vem cá, eu vou brigar com... Vem cá. Vou brigar com você, hein? Você vai ver o que eu vou fazer. Você está frito. E eu vou chamar, vem cá. Vou chamar um cara aqui que vai me ajudar, viu? Vai te dar uma coça. Você vai ver. Vai lá. E deixa. Já aconteceu isso já? Já ou não já? Alianças erradas. Obrigado, irmãos. Alianças erradas. Que você faz. E vai acontecer isso aqui. Quer ver? Vamos lá, vamos para a palavra. Versículo 6. Então o rei de Israel reuniu ele pediu agora um conselho do Senhor. E o rei de Israel, Acabe, aqui no caso é o endemoniado. Quando você pode associar Acabe com endemoniado. Pode associar para você vai entender a mensagem. E Josafá aqui é o inocente. Mais ou menos inocente, né? Mais ou menos, que ele está muito emocionado. Mas vamos lá. A Bíblia diz assim, ó. Reuniu 400 profetas e lhe perguntou: devo ir à guerra contra Ramat Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Juntou 400 profetas. Dos 400, unânimes, eles falaram assim, ó, pode ir para essa guerra. Deus já deu a vitória. Deus deu a vitória? Hã? Nós vamos aprender aqui uma lição muito, mas muito forte. Pastor, qual? Ter a sensibilidade de saber que às vezes aquele conselho não vem de Deus. Irmão, você precisa ter essa sensibilidade. Você precisa olhar quando às vezes a pessoa fala, e às vezes a pessoa fala na emoção, ou até fala aquilo que te agrada, e você gostou muito de ouvir aquilo. Você gostou, foi algo agradável aos seus ouvidos, mas é aquilo que Deus quer para a tua vida? É a vontade de Deus? A Bíblia mostra que ele teve discernimento espiritual. Diferente ali do Acabe, né? O rei Josafá, ele buscou a ajuda, a vontade de Deus. Só que eu coloquei aqui no meu esboço, né? O perigo da bajulação. Você não precisa... cadê os líderes? Você não precisa de bajuladores. Eu coloquei aqui, ó. Palavras agradáveis nem sempre são palavras verdadeiras. Palavras agradáveis te bajulam. Não, é isso mesmo. Às vezes não é isso que você precisa ouvir. Não é isso. Às vezes o que você precisa ouvir é um choque de realidade. Você está errado. Eu falo para você que amigo mesmo de verdade que eu tive foi aquele que falou assim: Isaías, nada a ver com o que você está falando. Mas por que nada a ver? Deixa eu te explicar. A Bíblia diz, a minha mente fala assim, ó, tum. Porque a Bíblia, quando a Bíblia fala, olha o exemplo na Bíblia, aí a sua mente abre. Agora, se eu estou com a ideia fixa, e eu não tenho base nenhuma, e tudo que eu estou fazendo é base no sentimento, é ganância, é vontade de ter,
e não tem nada a ver com a vontade de Deus, meu irmão, você vai encontrar também bajuladores que vão te apoiar para isso. Mas também vão te deixar sozinho no momento mais difícil da sua vida. Aqui são 400 profetas. E isso, pessoal, me chama a atenção. E se eu estivesse no meio daqueles profetas ali, eu ia ficar muito envergonhado. Não é? Imagine um profeta falar e não ter peso naquilo que fala. Não está vindo na direção de Deus. E está cheio hoje. Eu já falei para vocês que hoje está cheio de profeta e até mesmo ganhando dinheiro de bobo. Eu já falei isso na internet, né? A pessoa vai lá, faz uma live e fica: ah, Maria, ô fulano, ô Antônia. Tem um que é assim: ô fulana, Deus está revelando, hein? Que nessa batalha você vai vencer. João, Deus está dizendo agora que tudo vai dar certo. Ô fulana, Deus está dizendo agora que tem porta aberta para você. Quem não gosta de ouvir isso? Quem não gosta de ouvir isso? Todo mundo quer ouvir que é vencedor. Irmão, hoje todo mundo quer ouvir que é vencedor. As pessoas vêm para a igreja e dizem que querem ouvir palavra que dizendo só sou vencedor, o problema está nos outros. Eu sou uma bencinha. Deixa eu olhar para mim aqui. Faz assim. Nem sempre. Te ofende? Nem sempre não. Porque quando você está nervosa, Deus me livre. Quando você está desequilibrado emocionalmente, misericórdia de você. E aí você tem que centralizar, falar: Jesus, calma aí, eu vou entrar na tua presença, eu vou orar. Pastor, o senhor também assim, se deixar, às vezes quando tem alguma coisa que eu não gosto, eu não quero nem falar na hora. Pastor, eu falo depois, gente. Pastor, agora eu preciso falar depois. Pastor, eu corro. Depois que se eu falar agora, eu vou te magoar, vou te chatear. Se eu falar agora na raiva, eu vou te chatear. Então eu espero, acalmo. Opa, tranquilo. Aí eu falo assim para o irmão, para a irmã: deixa eu te explicar um negócio. Deixa eu te ensinar um negócio aqui. É assim, porque a palavra... Porque nada do desequilíbrio. Deus está... Nada. Se tem desequilíbrio, não, ali a vontade de Deus não está ali. Quem entendeu, diga amém. Aí você vai ver 400 homens, profetas, dando uma palavra, meu irmão, que não veio do coração de Deus. Mas só que aquele homem não estava ali à toa, né? O Josafá ali, ele teve discernimento. A Bíblia diz assim, ó, no versículo 7. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? E ele falou assim: rapaz, mas não tem nenhum que presta. Não tem nenhum que tem realmente comunhão com Deus, porque ele viu, ele notou na hora que os 400 eram bajuladores. Você, cadê os líderes aqui? Levanta a mão assim. O líder tem que entender quem é que está aqui. Tem gente que é sincero, mas tem gente que é bajulador. Se você tem uma empresa, vai quebrar, se você não tirar, e se você não afastar o bajulador. Só quer falar que... não, pastor, é porque ele é uma pessoa positiva. Não, eu sou uma pessoa que vivo de acordo com a vontade de Deus. Eu não sou uma pessoa que só ando positivamente. Não, eu ando de acordo com a palavra de Deus. E o nosso Deus é vencer e vencer. Eu ando de acordo com a palavra de Deus e eu tenho plena ciência de quem sou. E a necessidade que eu tenho plena do meu Senhor. Então eu tenho necessidade de estar conectado com Ele. E o nosso Deus nos dá esse cuidado com as nossas decisões. Quem crê, diga amém. Com as nossas palavras, diga graças a Deus. Com a nossa postura, diga amém. E principalmente com o que a gente anda. A Bíblia fala, quantas vezes o nosso Deus fala a respeito das pessoas que andam com você. Esse versículo está no meu coração, não sai mais. 1 Coríntios 5:11.
Você não vai esquecer mais desse versículo. 1 Coríntios 5:11. Pode colocar na Almeida Corrigida. Escuta o que eu estou falando. Presta atenção, para você ter cuidado. A Bíblia diz assim, ó o que a palavra de Deus ensina. Mas agora, é a Bíblia. Escrevi que não vos associeis com aqueles que não se associem, não têm aliança. Dizendo ser irmão, olha aí, tem gente que diz que é irmão. Ô irmão, como diz aí fora, tamo, ó, tirou o plural todo. Tamo é demais. Tamo junto. Não é assim que o pessoal fala? Estamos juntos. Dizendo que é irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente. Maldizente, você sabe quem é maldizente, né? Falando mal das coisas e de pessoas, dos outros. Principalmente dos outros, maldizente. Maldizente, beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais. Vamos lá tomar um café? Não é nem para tomar café. O nosso Deus está dizendo que não pode sentar na mesa com esse tipo de pessoa. E aí? E aí, o que você vai fazer? Não vou, né, pastor, sentar na mesa, né? Inventa qualquer coisa. Mas não se associe. Tem que tomar muito cuidado. Pastor, parece ser radical. Eu não estou falando aqui que você não tem que evangelizar, que você não tem que falar do amor de Deus, porque nós temos que falar do amor de Deus. Temos que ser educados, sim ou não? Cordiais. Concorda? Sim ou não? Mas quando se trata de associação, pessoal, é deixar a pessoa entrar na tua intimidade. Associação é você dar uma liberdade para a pessoa, meu irmão, entrar e sentar na mesa, biblicamente falando, é uma intimidade grande. Você vai gastar ali um tempo falando, se doando naquela mesa, dando total atenção para a pessoa que está do outro lado da mesa. Entende ou não? Por isso que é importante levar a esposa, a mãe, para um jantar. Você está dando você está dando uma importância. Sim ou não? Quem está entendendo, diga amém. Para aquela importância, está dizendo, você é uma pessoa especial na minha vida. Quando uma pessoa, né, realmente é especial. Agora, pastor, eu sento na mesa. Ei, você está sentando na mesa dos escarnecedores. Eles vão te colocar numa fria. Você não abriu os olhos ainda. Você vai ver a fria. Volta lá. Volta lá para a Bíblia. Versículo 9. 1 Reis, capítulo 22, versículo 9. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse, traga Micaías, filho de Ilá, imediatamente. Aí a Bíblia fala no versículo 10, ó. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em transe. Eu achei isso aqui interessante, ó. Em transe diante deles. O que é em transe? Não. Pode ir, rei Acabe, Josafá, vai dar certo. Em transe. Eles estavam fora do Deus não usa ninguém, pessoal. O Espírito Santo, ele não toca ninguém. Você não fica fora do controle. Você tem você tem ciência daquilo que você está fazendo. É as decisões, porque o nosso Deus é Deus da verdade. Diga graças a Deus. Do domínio próprio, diga amém. Eles estavam em transe. Olha que coisa estranha. Versículo 11. NVI mesmo? A minha versão estava transe aqui. Diz mais, ó. E Zedequias, filho de Canaã, Kenaana, é isso? Kenaana, é isso mesmo. Tinha feito chifres de ferro e declarou, assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos.
Fizeram até uma arma com chifre, alguma coisa assim. Vai com isso aqui, um simbolismo. Você vai levar isso aqui, você vai ter vitória. Deu até um presente. A idolatria, né? Versículo 12. E todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramat-Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas, pessoal, todas essas palavras eram mentirosas. Tem algo que eu falo aqui com frequência, vocês vão lembrar. Eu vou falar, eu acho que vocês vão completar. A minha comunhão com Deus... Vai de novo. A minha comunhão com Deus é insubstituível. Você nunca mais esquece isso. Dificilmente você vai ser enganado. Porque Deus tem comunhão agora direta com você. O Espírito testifica quando tem o falso profeta, quando tem um engano, quando você está na emoção, quando você vai decidir algo no impulso, na emoção, a sua comunhão com Deus. Pastor, mas eu não tenho comunhão com Deus. Você não sabe o que você está perdendo, irmão. Você está perdendo muito diante de Deus. Está deixando de ter secreto com Deus. Está deixando de ter particular com Deus. E é isso que vai definir, dar o norte na sua vida. Glória a Deus. Olha, nós vamos orar aqui agora. Em nome de Jesus, vou orar por você. Declarar a bênção de Deus. Pastor Carlos, ao endereço da sua igreja lá e os horários de culto amanhã. Atenção toda Capuã, amanhã estarei firme e forte orando pela sua família, pela sua casa, na rua 15 de outubro, número 400, em Capuã, Caucaia, Ceará. Glória a Deus. E qual é o horário mesmo? Às 19 horas. Às 19 horas. E nós estaremos hoje, ainda hoje, nós temos 5 reuniões, tá? 7, 9, meio-dia, às 3 horas da tarde e também às 19 horas. Vem participar. Rua Princesa Isabel, 1103, no centrão de Fortaleza. Que Deus abençoe você. Vamos para a oração. Prepare o seu copo com água. Deus, eu declaro a bênção de Deus nessa água. Quando essa pessoa beber dessa água, ela vai ter força, unção do Senhor. Meu Pai, a capacidade que vem do alto para essa pessoa prosperar, ser abençoada em todas as áreas da vida. Eu declaro a bênção de Deus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Diga eu creio. Beba da água em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe e até mais. Até a pouco nós estaremos no altar clamando e orando por você. Fique na paz. A Bíblia nos mostra que houve um tempo em que a maldade se multiplicou sobre a terra. Em Gênesis capítulo 6 está escrito que Deus viu que a violência e a corrupção haviam tomado conta da humanidade. Mas em meio a uma geração distante de Deus, havia um homem que decidiu permanecer fiel. Seu nome era Noé. Enquanto muitos ignoravam a voz de Deus, Noé fez uma escolha: obedecer à voz de Deus. Ele começou a construir uma arca. Talvez muitos não tenham entendido e zombaram, mas Noé sabia que aquela arca não era apenas uma construção. Era o instrumento que Deus usaria para preservar a sua família. Hoje, vivemos dias em que muitos lares também enfrentam tempestades. São ataques contra os casamentos, contra os filhos, contra a união da família. E é justamente por isso que iniciaremos o propósito. 7 quartas-feiras, minha família na Arca da Salvação. Na primeira semana, cada pessoa receberá uma arca em papel. Ao longo de 7 quartas-feiras, ela será montada passo a passo, representando a decisão de colocar a família sob os cuidados de Deus. Na primeira semana, você irá recortar a arca. Na segunda, abrirá a porta. Na terceira, colocará o casco. Na quarta, a lateral direita. Na quinta, a lateral esquerda. Na sexta, o teto. E na 7ª semana, escreverá o nome da sua família, concluindo esse propósito de fé. Durante todas as reuniões, o pastor Isaías estará orando pelas famílias, apresentando cada lar diante de Deus e clamando por proteção, restauração, paz, unidade e salvação. Assim como Noé decidiu obedecer à voz de Deus para preservar a sua casa, faça também a escolha de buscar ao Senhor pela sua família. Quarta-feira da Sagrada Família.
Reuniões às 7, 9, 12, 15 e 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Ouça a voz de Deus e faça como Noé. Porque quando uma família decide caminhar com Deus, ela encontra abrigo, esperança e direção. Minha família na Arca da Salvação.